Olá, gente! Estamos aqui para a leitura de mais um capítulo do livro Essencialismo, do Greg McKeown. O capítulo de hoje é o capítulo 15, Prevenir, a vantagem injusta. No livro do Essencialismo, agora a gente está entrando numa parte sobre a questão da execução, tá? Então, até aqui ele fala sobre a ideia do essencialismo, aí ele fala sobre coisas que a gente precisa cortar e tal. E aqui ele vai falar, a partir desse capítulo, ele vai falar bastante sobre questões de execução. Então, no capítulo Prevenir, ele começa falando, né? A única coisa que podemos esperar com a máxima certeza é o inesperado. Portanto, podemos aguardar a dificuldade acontecer para só então reagir, ou então nos preparar e nos prevenir, criando uma margem de segurança. E aqui é interessante pensar no seguinte: quando a gente fala de criar uma margem de segurança, nós temos que tomar um certo cuidado. Por quê? Transtornos de ansiedade são caracterizados, né, por preocupações extremadas. Então, quando a gente está falando de criar uma margem de segurança para preocupações que podem vir a acontecer, nós precisamos entender que este pode, ele é um pode concreto. Por exemplo, eu fazer investimentos na bolsa de valores. Está super adequado eu criar um mecanismo de stop loss, ou seja, né, quanto que eu aceito perder em cada ação que eu tenho. Por quê? Porque na bolsa de valores as ações caem. Então isso é natural. É irreal eu esperar que eu vou entrar na bolsa de valores e que todas as minhas ações só vão subir. Então, eu me preparar para a perda é uma preparação que eles chamam aqui de planejamento abrangente adequado? Sim, é um planejamento adequado, tá? Agora, vamos imaginar assim, que eu vou me preparar para um super crack da bolsa. Será que isso está de fato adequado? Né? Por exemplo, quantas vezes a bolsa brasileira quebrou? A gente tem algum indicativo de que isso vai acontecer no período próximo? Não tem? A gente precisa sempre verificar, quando vamos fazer uma preparação, se a gente não está exagerando no que a gente quer controlar. Por quê? Porque como estamos falando de essencialismo, o essencialista, obviamente, vai se preocupar, sim, com aquilo que pode acontecer. E ele vai criar uma margem de segurança, mas uma margem de segurança essencial. Ou seja, eu não vou pirar na batatinha e querer me precaver de todos os possíveis problemas que podem talvez vir a acontecer. Eu vou verificar quais são os mais importantes. Então vamos lá. O essencialista usa os tempos de bonança para criar margens de segurança contra a tempestade. Ele faz isso usando a preparação abrangente, né? Então, a importância da preparação abrangente é clara em qualquer esfera da nossa vida. Aqui é um livro muito mais focado aos negócios, mas isso é óbvio, vale para a vida. Por exemplo, acrescente 50% ao prazo estimado do tempo, né? Você já subestimou quanto tempo uma tarefa demoraria para ser executada? Se já, não foi o único. O nome desse fenômeno tão comum é a falácia do planejamento. Essa expressão foi cunhada por Daniel Kahneman em 1979. Descreve a tendência de subestimar o tempo necessário para cumprir uma tarefa, mesmo quando ela já foi feita antes, né? Esse é um viés do pensamento humano. A gente sempre acha que vai conseguir fazer as coisas mais rápido do que consegue de verdade. Das várias explicações para subestimarmos o tempo que algo exigirá, acredito que a pressão social é mais interessante. Um estudo verificou que quando se estima de forma anônima o tempo necessário para cumprir uma tarefa, não se cai tanto na falácia do planejamento. Isso significa que muitas vezes realmente sabemos que não conseguiremos cumprir o prazo, mas não queremos admitir. Sejam quais forem as razões, o resultado é que tendemos a nos atrasar. Em reuniões, entregas de projeto, etc. e tal. Um modo de se proteger disso é somar 50% de margem de segurança ao tempo estimado para concluir uma tarefa em projeto. Percebem o que eu quero dizer? Se eu sei que eu tendo a atrasar, então, para quando você consegue? Eu consigo para dia 12. Bom, mas pera lá, eu sempre me atraso. Então, se eu estou falando que é para dia 12, eu vou dizer para essa pessoa que é para dia 15. Porque daí eu tenho mais um tempinho, né? Porque eu sei que a minha tendência vai se atrasar. Então, se eu colocar para dia 12, muito provavelmente eu vou atrasar. Para dia 15 eu tento colocar, né,
do jeito certo, no momento certo. Isso vale para tempo? Vale. Só para os negócios? Óbvio que não. Então, vou no salão fazer o cabelo. Quanto tempo? Umas 3 horinhas eu tô de volta. Se a pessoa já é uma pessoa mais prática, ela fala 4, 4h30. Por quê? Porque ela sabe que é provável que vai demorar. É provável que vai atrasar. Vale para o financeiro? É óbvio que vale para o financeiro. Esse mês eu quero gastar só milão em roupa ou, sei lá, em comida, por exemplo. A pessoa sabe que se ela falou só milão, a tendência vai ser que ela gaste uns 1.500, 1.300. Então, a gente precisa saber quais são os nossos comportamentos que passam, justamente para a gente começar a criar margens de segurança. Tá? Muito bem. Fazer planejamento de cenários. Isso daqui é muito bacana e eu gosto de trabalhar bastante com isso em psicoterapia. Tá? Quando se trabalha com governos na criação de estratégias de gestão de risco, Ervan, que é um autor que ele cita, sugere que comecem respondendo 5 perguntas. Onde corremos os riscos e quais são eles? Quais populações e que patrimônios estão expostos? Em que grau? Qual é a vulnerabilidade deles? Que ônus financeiros esses riscos representam para indivíduos, empresas e governo? Como investir para reduzir riscos e aumentar a resiliência social e econômica? Podemos adaptar essas 5 perguntas às nossas tentativas de criar margens de segurança. Pense num projeto mais importante que você está tentando realizar. Depois, responda. Que riscos eu corro nesse projeto? Qual o pior cenário? Quais seriam os seus efeitos sociais? Qual seria o impacto financeiro? Como posso investir para reduzir riscos e aumentar a resiliência deste projeto, né? Fiscal, social ou financeira deste projeto? Essas aqui são algumas perguntas. Essas perguntas podem nos ajudar, e algo que eu também gosto é assim: qual o cenário pior possível? Qual o cenário pessimista em relação a qualquer coisa que você esteja fazendo? Qual é o cenário otimista? E o que é um cenário realista? Então, entre o positivo e o otimista, e aqui um detalhe, quando a gente fala de fazer um cenário otimista, muitas pessoas torcem o nariz e falam que o otimismo não existe. Veja, quando se fala em otimismo, é um otimismo realista. Tá? Então, vou começar a escrever livros. Qual que é o cenário pessimista? Qual que é o cenário otimista? Eu virar um best-seller no primeiro livro e ganhar milhões, né, no primeiro mês. Quão realista é colocar esse cenário? É um cenário otimista, concordo, mas é um cenário realista? Então, quando a gente fala de otimismo, é um otimismo baseado em coisas que têm uma certa possibilidade de acontecer, e não em coisas assim, absurdas de acontecer. Tá? E aí a gente vai para o cenário mais realista, que geralmente fica em algum lugar entre esses 2 polos. Eu não vou ter tudo de pior, mas eu também não vou ter tudo de melhor. Em algum lugar eu vou ficar. Né? Então, a criação de cenários, ela nos ajuda a quê? Quando a gente tem esses cenários, a pergunta que se faz a seguir é: para o pessimista, para o realista, para o otimista, o que eu preciso fazer? Eu tenho todos os recursos necessários para viver esses 3 cenários? Eu tenho os comportamentos para lidar com esses 3 cenários? Se eu não tenho, como posso conseguir? Se isso acontecer, como eu posso estar preparado na questão da margem de segurança? Como eu vou saber que cada um desses cenários está acontecendo? Como fazer para tentar transformar um cenário no outro? Qual é o ponto em que eu preciso desistir? Como a gente já viu no capítulo 12, se eu não me engano, desapego. Então, a ideia é sempre essa, gente. Tentar fazer cenários para com que a gente comece a refletir sobre o que pode acontecer. E aí, criar formas de barrar os pontos negativos. Espero que vocês tenham gostado desse capítulo. Vejo vocês nos próximos. Tchau, tchau.